Primeiramente, gostaria de agradecer ao Pai e à Mãe Celestiais por compartilhar uma pequena visão com todos vocês. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão sobre a graça de Deus. Será que a graça de Deus dentro de nós apodreceu ou está transbordando? Eu queria trazer essa reflexão porque atualmente muitas pessoas têm demonstrado fraqueza na própria fé, mesmo tendo percebido, visto muitos ouveres do próprio Deus, terem visto ações do próprio Deus com os próprios olhos, serem testemunhas do que Deus pode fazer, mas depois esfria, esquece e acaba não praticando mais. Por isso eu trouxe a pergunta: a graça de Deus está apodrecendo dentro de nós? Ou ela está transbordando? Deus deu a cada um de nós talentos equivalentes às nossas capacidades. Isso está em Mateus 25, do versículo 15 ao 18, que conta a parábola dos talentos. O que Deus confiou em nós, o que Deus deu a nós, colocou em nossas mãos, nós devemos trabalhar para que esses talentos possam gerar frutos que honrem a Deus, né? Se recebemos de Deus alguma coisa e ele não é trabalhado, podemos tomar como exemplo uma comida que foi preparada, mas ficou de canto, não foi aproveitada, ninguém comeu, está lá guardado apenas há tantos dias. O que vai acontecer? Vai apodrecer, vai criar vermes, vai cheirar mal, e quem ousar comer vai causar alguma coisa ruim para a saúde. Mas quando foi dado no começo, estava boa, em perfeitas condições para se comer, mas não foi aproveitado. O tempo passou e aquela boa comida apodreceu. Assim também é a água. Nós sabemos que não podemos viver sem água. Mas água parada, que ninguém aproveita, não se bebe, não se toma banho, não se utiliza, está ali parada por muitos dias. Simplesmente vai se tornar viveiro de dengues, de mosquitos, de enfermidades que pode causar mal para a nossa saúde. Mas a água potável, que estava ali perfeitamente pronta para ser ingerida, para hidratar o corpo, não foi aproveitada. Vai cheirar mal, vai criar vermes e vai causar mal à saúde ao invés de causar bem. Isso também acontece com a graça que Deus colocou em nós. Por isso eu volto para aquela primeira pergunta. Será que a graça de Deus em nós apodreceu ou está transbordando? Como Deus chama o tipo de fé que não é trabalhada? Acredita em Deus. Tem fé firme que Deus existe, mas não é trabalhada. Como Deus chama esse tipo de fé? Deixa eu ler para vocês. Tiago. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem.
Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26. Nós somos o povo de Deus. O combustível que nos mantém ativos diante de Deus é a fé. Mas se essa fé não é trabalhada, como podemos provar a existência de Deus? Como podemos testemunhar que Deus existe se a fé que nós aprendemos a ter foi esquecida num canto, foi deixada de lado, foi substituída por outras coisas e passa dias e mais dias e mais dias sem ser utilizada, sem ser aproveitada, assim como a comida vai apodrecer, vai cheirar mal. E aquilo que é de Deus, a verdade de Deus, acaba simplesmente para as pessoas, quando é anunciada, não vai parecer de Deus. Porque nós que deveríamos trabalhar a nossa fé, não aproveitamos ela. Tenta dizer, depois de tanto tempo sem usar a fé, que Deus existe, quem é que vai acreditar em você? Quem é que vai acreditar em mim se eu não trabalhar essa fé? Mas como eu posso trabalhar a fé? Pregando. Pregando. Orando, jejuando, pregando. Compartilhe o Evangelho com alguém. Mostra as obras de Deus para alguém. Compartilhe a salvação com outro alguém. É dessa maneira que se constrói a fé. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus colocou em nós essa missão de propagar o Evangelho. E a coragem para compartilhar com as pessoas o Evangelho vem da fé. Mas ela só vai existir se for trabalhada. Entende isso? Senão, o diabo vai nos vencer em qualquer coisa. E nós somos mais fortes do que o diabo se trabalharmos a nossa fé. A palavra de Deus diz: se resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas como pode resistir ao diabo se não está preparado? Se não tem o que é necessário para resistir qualquer tentação? A fé não é grande, a fé não evoluiu, apenas escuta e dorme. Apenas lê e dorme. A graça de Deus não pode apodrecer. Ela tem que transbordar. E a forma de transbordar a graça de Deus é compartilhando com meu vizinho, com meu amigo, com a minha família, as obras de Deus. Que essa mensagem, que essa reflexão possa entrar no teu coração. Eu não tenho como convencer você que Deus existe sem usar a minha fé. Essa é a mensagem. Obrigado por ter ouvido até aqui. Ânimo!